céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Eu estou aqui com o esboço do sermão para pregar naquela sequência que tenho feito em culto quando participamos da ceia do Senhor, as razões por que Jesus morreu na cruz. Hoje o tema seria Jesus, a quarta razão. Jesus morreu na cruz para nos levar a Deus. Só que essa mensagem vai ficar talvez para o próximo domingo. Que o pregador dessa noite é um garoto que eu tinha 1 ano, 2 anos mais que ele, quando eu preguei pela primeira vez numa praça pública em São Paulo, ali na primeira igreja batista de São Paulo, que fica na Praça Princesa Isabel. Naquele tempo tudo era muito tranquilo em São Paulo, e antes do culto no templo, nós fazíamos esse culto na praça para chamar as pessoas ali para adentrar o templo e participar do culto. E foi a primeira vez que eu preguei. Eu tinha uns 14 anos de idade para 15, e tinha umas 200 pessoas assim, eles faziam uma roda, assim, a gente ficava no meio da roda. E todo pregador que trazia mensagem ali costumava fazer um apelo para as pessoas entregar a vida a Jesus. E eu não queria ser diferente. Mas eu estava tão nervoso, era a primeira vez que eu preguei, e eu nem me lembrava quando terminei a mensagem dos 15 minutos, mais ou menos, era tudo muito rápido, o que eu tinha falado, eu mesmo não lembrava. Mas eu fiz o apelo e uma senhora veio na minha direção, estendeu a mão e, com uma dificuldade na expressão da língua portuguesa, ela dizia: eu entendi muito bem o que você falou, e eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu cumprimentei. Logo em seguida veio um senhor que era o esposo dela. Terminada a reunião, começamos a conversar um pouco e descobrimos que era um casal que estava há 1 mês aqui no Brasil. Eles eram franceses. Eu disse: meu Deus, como é que eles entenderam o que eu falei? Nem eu entendi direito. Obra do Espírito, não é, irmãos? E eu fiquei tão feliz. Depois eu disse: poxa, o meu primeiro sermão, não é? Foi um sermão internacional. Um casal de franceses se converteram. Levamos eles para o interior da igreja. O pastor era um ex-padre católico, Dr. Emílio Pinheiro, que dominava muito bem o idioma francês. Recepcionou e tal, eles se batizaram. Depois mudaram para Campinas e eu perdi o contato com eles. Foi a minha primeira experiência. Lucas, vem cá. Hoje de manhã eu chamei ele aqui e disse: tem um pequeno púlpito móvel que fica aqui. Eu disse: você quer falar de lá ou aqui? Ele veio aqui. Falou: vai ser daqui mesmo, pastor. Então, com a palavra, o Lucas. Mas antes vamos orar por eles. Estenda a tua mão para cá. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos entregar a vida do Lucas agora, este menino, nas mãos do Senhor. Que ele, ó Deus, esteja plenamente nas mãos do Espírito do Senhor, e que cada palavra que for proferida pelos lábios desse menino venha do Senhor tão somente. E que as suas palavras, Senhor, falem aos nossos corações, e com certeza falarão, e alegrarão o coração de cada um aqui,
e nos edificarão para a glória do teu nome. Seja, pois, com ele. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Fique à vontade, viu? Se tremer um pouquinho, não tem problema. Paz, igreja. Amém. Primeiramente, obrigado pela minha família estar aqui, por pastor dar a oportunidade de estar aqui. E a palavra que eu quero falar hoje é sobre João capítulo 2, né, sobre o primeiro milagre de Cristo, que eu acho que todos já devem saber aqui qual que foi. A palavra que eu quero falar é João capítulo 2, versículos 6 e 7. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água para Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca. Desculpa aí, pessoal, tô meio nervoso. Então, imagina que alguma pessoa chega por você e fala: me dá um copo de água. O quanto de água que você ia pôr nesse copo? Você ia pôr bastante? Ia encher até a boca? Ou ia pôr pouco? Aí agora que eu faço a pergunta para vocês: quanto de água que Jesus quer que tenha no seu pote? Até a boca ou pouca? Nenhuma das duas. Ele quer que transborde essa água. O que seria o pote? O pote seria o seu coração. E a água seria a sua fé. Então Deus quer que você transborde a sua água. E quando transborda a água de um copo, o que acontece? Ela espalha. Então Deus quer que você espalhe a sua fé para todas as pessoas que você conhece. Mas como que eu posso chegar a tal ponto para que isso aconteça? Para que isso aconteça, eu gosto de dar um exemplo sobre a vida das árvores. Como que é? Você planta, rega, ela vai crescendo, fica grande e dá o fruto. Não é? Então, para você chegar a tal ponto, você tem que plantar a semente. O que seria isso? Conhecer a Jesus. Você vai regando cada dia. Como que você rega por meio da vida espiritual? Seguindo os passos de Jesus. Falando menos palavrão, evitando as mentiras, entre outros, né? E ela vai crescendo cada dia mais, a tal ponto que chega dela estar cheia de frutas também. Aí você chega e fala: Jesus, minhas frutas estão maduras, se quiser pode retirar. Então ele vai e colhe sua fruta. Mas ele colhe e leva para onde? Ele colhe, pega para ele e leva para o céu. Ou seja, quando você estiver maduro, ele já vai ter um lugar guardado para você na vida eterna. Para quando chegar aos fins dos tempos, você estiver com ele. Mas não é fácil, pois existe o demônio. O que ele quer fazer com você? Ele fala assim: uma planta demora 4, 5 anos para crescer uma árvore. Ele chega e fala: Lucas, você quer crescer em 1 ano e ter várias frutas? Sim, eu quero. Mas se você aceitar esse caminho, no final suas frutas não vão estar maduras e bonitas, vão estar todas podres, e Jesus não vai colher. Sendo assim, no fim dos tempos,
você não vai estar na vida eterna junto com Jesus. Então, pessoal, essa palavra que eu queria transmitir para vocês. Sei que foi curta, mas eu acho que dá para ter uma bela noção do que eu tentei explicar para vocês. Então, sempre que vocês forem tomar uma decisão para entregar a sua vida para Cristo, sempre esteja firme e esteja maduro na palavra dele, em seu espírito. Amém. Queria que você soubesse que esse é um grande presente para mim. Nesse dia em que celebramos com minha esposa 47 anos de casado, olhando você falando aqui, eu viajei no tempo. Você disse, eu estou um pouco nervoso. Eu estava muito nervoso. Que Deus te abençoe. É o primeiro passo. Quando eu perguntei hoje de manhã para você se você já tinha tido a oportunidade em algum outro lugar, né, de falar, você disse não, vai ser a primeira vez. Tudo tem a primeira vez. Aqui vai ter a segunda, vai ter a terceira, porque eu já estou um pouco velho, né? Aproveite, olha, peça a Jesus para você crescer rápido e amadurecer bem depressa. Quem sabe se eu fica no meu lugar aqui, hein? Quem sabe? Deus te abençoe, viu? O que é isso, querido? Tá bom? Deus te abençoe. É isso aí. Uns dias atrás ele me procurou e me confidenciou esse desejo de dar uma palavra e se eu daria oportunidade. Eu falei, aqui a gente dá oportunidade, sim. Não é? Quem canta bem é só chegar aqui que canta mesmo. Não é? Isso é para o louvor de Deus. A Bíblia fala que nós devemos compartilhar uns com os outros para a edificação da igreja, não é? O que você viu ligeiramente aqui, não é? Num tom um pouquinho nervoso da parte do Lucas, é para a edificação da sua vida. O apóstolo Pedro fala que nós, não é? Cada um de nós individualmente somos como aquela pedra, aquele tijolinho, que é quando você constrói uma parede, um prédio, você vai postando um sobre o outro e de repente o prédio está pronto. Assim, espiritualmente, a igreja de Jesus é edificada. Nós compartilhamos, não é, aquilo que o Senhor nos dá. E pessoas adultas, pessoas idosas, jovens e até crianças, não é? Deus nos fala através de muitas maneiras e de muitas pessoas. Que Deus te abençoe, Lucas, e vai ter uma outra vez, é só falar com o pastor antecipadamente e a gente programa para você participar. Agora, eu quero deixar aqui, já estamos encerrando o culto, uma palavra aos irmãos membros da igreja e aqueles que não o são. Nós temos as reuniões aqui de quarta-feira, dividimos em duas partes. Uma primeira parte para orar. Então, aqueles que estão presentes, todos que assim desejar no seu coração, podem orar, tem liberdade para isso. Então, é um momento que dedicamos para a oração, e o segundo momento é para o estudo da palavra, diferente, aqui como o culto desta hora, não é? Que você apenas ouve e não pode perguntar. Na quarta-feira você pode perguntar, você pode dar a sua opinião a respeito daquele assunto que estamos tratando, e nós estamos estudando a carta de Romanos. Nesta última quarta-feira nós concluímos o capítulo 12, agora nesta próxima será o capítulo 13, nem sempre dá para numa quarta-feira estudarmos todo o capítulo. Deu nesta última, o capítulo 12, nós concluímos, iniciamos e concluímos o capítulo 12.
E eu disse para os irmãos que nesse capítulo 12, Paulo, o apóstolo, que é o escritor desta carta, ele mudou totalmente o assunto. Ou seja, até o capítulo 11, né, o assunto dele era doutrinário. Ele estava doutrinando a igreja. Aí, a partir do capítulo 12 até o 16, então, ele vai nos ensinar a prática daquilo que aprendemos. A teologia é muito importante, mas teologia sem praticidade não tem sentido. Ou seja, tudo quanto eu aprendo, né, preciso colocar em prática. Então, do capítulo 1 até o 11, nós estudamos sobre a verdade cristã, ou seja, a doutrina da vida cristã. E do 12 até o 16, nós vamos estudar da vida cristã. Ou seja, até o 11 aprendemos a doutrina da vida cristã. Do 12 até o 16, vamos aprender como devemos praticar aquilo que aprendemos, não é? E algumas coisas interessantes aqui, me permitam os irmãos, até para despertar em você talvez o desejo de você vir aqui estudar conosco, não é? Então, nós vimos aqui, logo no começo do capítulo 12, o caráter do culto que devemos prestar a Deus, um culto inteligente. Ou seja, tudo o que acontece numa reunião como esta, você tem que entender, senão não há edificação. Quando Paulo trata com a igreja de Corinto, aquela confusão de línguas estranhas, ele corrigiu, ele reprovou a atitude deles, porque ele disse: olha, se alguém que não é cristão adentrar no templo e vocês estão nessa confusão de língua, ele vai dizer: aqui está um bando de loucos, porque estão falando coisas que não se entendem. E a Bíblia diz que aonde está o Espírito de Deus não tem confusão. Por exemplo, eu sou filho de ucraniano. Se eu falar com vocês aqui no idioma ucraniano, termina o culto, vocês vão embora e vão dizer: olha, esse pastor está doido, eu não entendi nada. Então não houve edificação. Sim, se eu falar em ucraniano, e aqui ao meu lado estiver uma pessoa que entende o idioma ucraniano, e interpretar em português, aí sim. Então é o culto inteligente, tudo dentro de ordem para a edificação. E ele diz que esse culto inteligente é você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo ao Senhor, que é o vosso culto racional. O culto, ele é espiritual, mas ele é razão também. Eu tenho que entender o que eu estou falando, e eu tenho que entender o que o outro está falando, não é? Então Paulo trata exatamente desse assunto. Depois, lá do versículo 9 até 21, né? Do 9 a 16, ele ensina como o crente deve tratar os que estão dentro, ou seja, nós, da comunhão da igreja, os irmãos da fé. Então ele ensina preciosas virtudes ali, cristãs, ou seja, o amor não fingido. Esse é um grande perigo, né? Você abraçar o seu irmão, dizer graça e paz, meu irmão, papai. Depois, lá adiante, você está falando mal daquela pessoa. Isso é um amor fingido, não é? O ódio ao mal, devemos odiar aquilo que é mal. Afeição fraternal, amar-nos uns aos outros. Humildade em ceder honra para os outros, não querer honra para você, mas honrar os outros, não é? Ter um coração fervoroso diante de Deus, alegrar-se sobremaneira, ser paciente, dependência mediante a oração, hospitalidade, virtudes daquilo que Paulo ensinou doutrinariamente do capítulo 1 a 11,
Agora ele está dizendo como a gente tem que viver na comunhão da igreja, não é? Depois ele mostra do capítulo 17 até 21, não é? Como devemos nos relacionar com as pessoas lá de fora, ou seja, aqueles que não são da comunhão. O crente não é vingativo, não é? Ele é honesto e ele é pacificador. A Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, a vingança pertence a Deus. Tudo quanto alguém faz de mal contra mim, eu entrego nas mãos de Deus. É Deus que vai resolver, não sou eu. Se Deus tem que matar o indivíduo, é Ele que vai matar, não sou eu. Porque Deus é justo. Ele sabe o que Ele faz e tudo o que Ele faz é correto. Eu posso errar. Num sentimento de vingança, eu posso extrapolar e fazer coisas que não devo fazer, não é? Então, algumas coisas interessantes que nós aprendemos aqui na última quarta-feira, né? Ele diz: dai lugar à ira, né? E depois ele diz: a vingança pertence a Deus. Não combina, não é, com o espírito do crente, né? Ele não deve vingar-se, muito menos desejar a vingança de Deus. Nunca amaldiçoe alguém. Uma vez houve um problema aqui de uma senhora com um rapaz em relação à filha dela, alguma coisa que o rapaz fez e ela não gostou, e ela chamou a atenção. Eu tive que interferir na situação para resolver, pacificar. E quando ele saiu lá fora, ele tinha uma moto muito potente, ele saiu, como se costuma dizer, cantando pneu aí na rua, e aquela senhora disse: tomara que bata num poste e morra. Eu disse: irmã, não faça isso, pois se ele acontecer dele bater num poste e morrer, como fica a sua consciência? Então, a vingança não pertence a nós. Não devemos amaldiçoar aqueles que nos fazem mal, mas abençoá-los. É difícil, né, pastor? Opa, claro que é. Pela carne você não pode, não. Mas colocando-se nas mãos de Deus, Deus lhe ajuda, com certeza, e assim você vai fazê-lo, né? Que Deus abençoe vocês e venha quarta-feira. Venha aqui às 19 horas. Uma hora só. Das 19 às 20 horas. Às vezes passamos alguns minutinhos, mas normalmente uma hora. Nós não cantamos muito, às vezes cantamos um hino, dois. O destaque é oração e estudo bíblico. E aos domingos, 9 horas, escola bíblica dominical também, onde em classes separadas nós podemos estar estudando a palavra de Deus, sempre tendo um tema específico, o qual é discutido em classe bíblica. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, obrigado pela presença de vocês, especialmente os que nos visitam. Tenho certeza que foi motivo de muita alegria recebê-los aqui entre nós. Coloquemo-nos em pé. Eu estarei orando a oração final do culto, e a igreja vai cantar um hino do cantor cristão, O Culto Findou, só que não vai ser com acompanhamento, será a capela. É um único verso que é de despedida do culto, e eu vou convidar o menino Lucas para estar com o pastor lá na porta, para ele receber também os cumprimentos dos irmãos. Com certeza os irmãos vão querer abraçar você e também dar uma palavra de ânimo, não é? A próxima vez você vai estar um pouquinho menos nervoso. Eu confesso que eu prego desde os 15 anos de idade. Estou com 76, indo para 77, e ainda algumas vezes eu tremo, né? A responsabilidade é muito grande.
com a palavra de Deus, né? E aquele que prega tem que ter essa responsabilidade diante de Deus e diante daqueles que o ouvem, né? Para transmitir estritamente a verdade da palavra como ela é. Oremos ao Senhor. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão de Deus, o Espírito Santo, seja sobre vós, hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Amém. Os irmãos vão sentar. Deus me avisou alguma coisa aqui, você esqueceu do Fernando. Fernando, por favor, quando eu esquecer, por favor, gente, me avisem. Vamos ouvir, ele tem uma canção que ele preparou especialmente para esta hora. Assim que ele terminar a canção, nós estamos despedidos e agradecemos a todos. Nos perdoem esta pequena falha. Me faz lembrar, imaginar a dor que ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão. Por mim, por nós, olhar a cruz e não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti. Me faz lembrar, imaginar a dor que ele sofreu, como uma flor que arrancada foi, jogada ao chão. Por mim, por nós, olhar a cruz e não mais ver, você não está lá. Ressuscitou, no céu está, e um dia sei que hei de entrar. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar e um dia te encontrar, pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Oh meu Senhor, és o caminho para mim, e aquela cruz é a ponte que me leva a ti, onde eu posso caminhar e um dia te encontrar,
pra dizer-te obrigado, meu Senhor. Onde eu posso caminhar e um dia te encontrar pra dizer-te obrigado, meu Senhor. O culto sagrado findou no dia bendito por Deus. Nosso último canto soou e as preces subirão aos céus. Das faltas concede o perdão, aceita em Jesus o louvor e com a divina sanção despede-nos, grande Senhor.